Rompi o namoro esperando uma cena de filme onde ele imploraria para ficar, mas o silêncio dele foi a resposta mais brutal e definitiva que eu poderia ter recebido. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos novamente. Antes de mergulharmos nessa história, por favor, deixem aquele like e verifiquem a inscrição, pois isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Vamos nessa. Para ser honesta, a dor ainda é latente. Meu nome é Samantha, estou com 26 anos e o caos em que minha vida se transformou teve início há meio ano, no momento em que decidi colocar à prova o sentimento do meu companheiro. Parece um plano genial, certo? Eu e o Donovan estávamos juntos fazia 1 ano e meio e tudo indicava um futuro promissor. Nossas famílias já estavam integradas, passávamos todas as festas juntos e a ideia de dividir o mesmo teto já era pauta constante. Os pais dele tinham um carinho enorme por mim. A mãe dele vivia me enviando dicas culinárias e o pai sempre separava a melhor fatia da sobremesa para mim nos jantares de domingo. A irmã mais nova dele me via como uma referência e mentora. Eu tinha a plena convicção de que estávamos edificando uma base inabalável. No entanto, existe uma armadilha nos relacionamentos longos: a zona de conforto. Já tínhamos nossos hábitos, os locais prediletos para pedir comida, as tradições sagradas do fim de semana. Era acolhedor, mas onde estava o fogo, as demonstrações cinematográficas. Minhas amigas viviam postando nas redes sociais sobre surpresas grandiosas, namorados que faziam serenatas ou que moviam montanhas para reatar após uma discussão. Por outro lado, o Donovan era a definição de estabilidade e constância. Ele cumpria o que prometia, jamais esquecia datas importantes e se enturmava fácil com meu círculo social. Contudo, a dúvida começou a germinar. Será que ele brigaria por nós se o cenário fosse adverso? Eu via casais na internet vivendo dramas intensos, seguidos de reconciliações apaixonadas, e lá no fundo sentia uma pontada de inveja. Como ter certeza do amor de alguém se ele nunca é desafiado? Donovan nunca precisou provar sua lealdade porque eu nunca exigi isso dele. A vida dele comigo era tranquila demais. Foi essa a semente do meu erro. Uma vez que esse pensamento se instalou, tornou-se uma obsessão. Escolhi, então, uma terça-feira comum para executar meu plano. Tínhamos acabado de passar um fim de semana super agradável. Nada fora do comum, mas longe de ser ruim. Imaginei que o choque repentino faria ele perceber a gravidade da situação e o motivaria a fazer o impossível para me ter de volta. Ensaiei cada palavra, treinei uma expressão de tristeza resoluta no espelho e pedi que ele viesse ao meu apartamento. Acreditava piamente que estava prestes a medir a profundidade do amor dele. Quando Donovan entrou, estava tranquilo, sem a menor noção da tempestade que se formava. Ele se aproximou para o beijo habitual, mas eu desviei, oferecendo apenas a bochecha. Percebi a interrogação no olhar dele. Perfeito, pensei. Ele já notou a frieza. O plano está em andamento. Donovan, tenho refletido muito sobre a gente, iniciei, tentando impor firmeza na voz. Sinto que não está dando mais certo, quero encerrar tudo. Fiz uma pausa dramática, aguardando o impacto, o questionamento, a negação. Na minha fantasia, ele ficaria paralisado, talvez chorasse. Perguntaria os motivos, declararia amor eterno, diria que superaríamos qualquer obstáculo. Mas a realidade foi outra. Donovan me encarou por um longo instante. A surpresa inicial em seu rosto deu lugar a uma serenidade assustadora, quase uma resignação. Então ele proferiu: tudo bem, entendo. Tudo bem. Como se eu tivesse recusado uma sugestão de filme. Fiquei estática esperando o resto da reação, mas ele apenas ficou ali, absorvendo a informação, sem lágrimas, sem súplicas, sem porquês, apenas uma aceitação muda. Senti um frio na espinha. Não era esse o roteiro. É só isso que você tem a dizer? Questionei, deixando transparecer minha frustração. Apenas tudo bem? Ele deu de ombros, parecendo não entender minha indignação. Ué, se é assim que você se sente, não vou forçar a barra. Eu respeito sua vontade. Respeitar minha vontade? Quem falou em respeito? Eu queria drama, queria luta. Senti meu rosto arder, uma mistura de raiva e vergonha. O plano estava saindo dos trilhos. Então você vai simplesmente desistir depois de 1 ano e meio? Eu significo tão pouco assim? Agora ele parecia genuinamente perdido. Não estou entendendo. Você acabou de terminar comigo. Estou tentando aceitar sua escolha com maturidade. Você deveria lutar por mim. Explodi, abandonando o personagem. Deveria se importar o bastante para perguntar o motivo ou tentar me convencer do contrário. A expressão dele se transformou.
Vi um lampejo de dor e desapontamento. Espera, isso é algum tipo de teste? Ele indagou. Eu não consegui ser totalmente honesta. Não, eu só achei que se você me amasse de verdade, iria querer saber o que houve de errado em vez de aceitar tão fácil. Donovan levantou-se lentamente, passando a mão pelo cabelo. Samantha, a vida real não funciona assim. Você não pode dizer que quer terminar sem querer de fato e esperar que eu leia sua mente. Acho melhor eu ir embora. Ele disse isso calmamente após um suspiro. Vou reunir suas coisas que estão lá em casa. Você busca ou eu deixo na portaria. O pânico tomou conta de mim. Ele estava realmente partindo. Então acabou? Você vai virar as costas para nossa história? Donovan parou na soleira da porta e me olhou nos olhos. Você disse que queria terminar. Estou acatando sua decisão. O que mais espera de mim? Você é um insensível que só me usou esse tempo todo. Gritei tentando feri-lo, mas ele já estava saindo. Gritei em desespero, buscando qualquer reação emocional. Você nunca me amou? Ele apenas negou com a cabeça. Eu não vou participar disso, Samantha. Quando estiver pronta para uma conversa adulta, me avise. Eu não brinco com sentimentos. E assim ele se foi, sem cenas, sem implorar, sem gestos grandiosos. Simplesmente saiu, como se eu não tivesse acabado de implodir nosso futuro. Passei a noite oscilando entre o choro compulsivo e a fúria, vigiando o telefone por uma mensagem que nunca veio. Na manhã seguinte, convenci-me de que a atitude dele provava minha teoria. Ele nunca me amou o suficiente. Um homem apaixonado jamais deixaria a mulher amada ir embora sem lutar, correto? Os dias subsequentes foram um borrão de ansiedade, checando o celular a cada vibração, apenas para me frustrar. Comecei a cogitar se tinha cometido um erro fatal, mas meu orgulho bloqueava qualquer admissão de culpa. 3 dias após o rompimento, recebi uma mensagem da irmã dele querendo entender o ocorrido. Aparentemente, ele comunicou o término à família sem entrar em detalhes sórdidos. A mãe dele estava desolada. Ótimo, pensei. Agora sou a vilã para a família inteira. Precisava controlar a narrativa imediatamente. Comecei a espalhar minha versão distorcida para as amigas. Ele nem se importou em perguntar o porquê. Desabafei com a Alissa num café. Acredita que eu terminei e ele só disse ok e saiu? A Alissa franziu a testa. Mas espera, você quis terminar, mas está brava porque ele aceitou? Revirei os olhos. É uma questão de princípio. Se houvesse amor, haveria resistência. Com o tempo, adaptei a história conforme o ouvinte. Para a irmã dele, inventei problemas antigos. Para amigos em comum, insinuei que ele era emocionalmente travado. No trabalho, dizia que às vezes não dá certo. Eu me pintava como a sensata que tentou de tudo, e ele como o frio indiferente. Mas a mentira tem perna curta. Uma semana depois, Megan, a irmã dele, me ligou. Conversei com o Donovan, disse ela secamente. Ele me contou a verdade. Gelei. Não sei o que ele disse, mas tentei me defender. Ele disse que você terminou para testar se ele lutaria. É verdade? Não foi bem assim, gaguejei. Pare de mentir, Samantha, cortou ela com uma dureza inédita. Você tem noção de quão manipulador é terminar um namoro que você não queria só para testar alguém? Ela desligou na minha cara. Fiquei em choque. Como ele ousou contar a verdade? Imediatamente postei uma indireta triste nas redes sociais. Às vezes, quem você acha que mais se importa é o primeiro a desistir no primeiro obstáculo, seguido de um emoji de coração partido. A validação veio em forma de curtidas e comentários de apoio, o que afagou meu ego, mas nem todos caíram. Jade, uma amiga antiga e direta, mandou mensagem. Você queria terminar ou foi teste? Não é errado querer ser reconquistada, respondi na defensiva. Não, mas é errado manipular sentimentos, ela retrucou. Se queria romance, devia ter pedido. Semanas se passaram sem contato dele. A realidade começou a pesar. Ele não voltaria rastejando. Não haveria flores nem mensagens de súplica. Ele aceitou e seguiu. O pânico real bateu. Eu poderia tê-lo perdido para sempre por causa de um teste idiota, mas o orgulho ainda me impedia de procurá-lo. Dobrei a aposta nas redes sociais, postando fotos de saídas, looks novos, tudo para mostrar a ele que eu estava ótima. Na verdade, eu stalkeava o perfil dele obsessivamente, buscando sinais de sofrimento, mas ele postava coisas normais. Trabalho, trilhas, culinária, nada de luto. Um mês depois, sem notícias diretas, ouvi de amigos que ele estava bem, e até perguntou por mim, desejando que eu estivesse bem. Aquilo me irritou. Ele deveria estar destruído. Decidi forçar um encontro casual. Sabia a rotina dele.
Comecei a frequentar os mesmos lugares, super produzida. Na terceira tentativa, funcionou. Vi-o no mercado escolhendo frutas. Meu coração disparou. Donovan, que surpresa! Fingi espanto. Ele me olhou, surpreso, mas calmo. Samantha, oi, como vai? Estou bem, ele respondeu educadamente. E você? Ah, levando, ri nervosa. Olha, acho que precisamos conversar. Foi tudo um mal-entendido. Ele ergueu uma sobrancelha. Mal-entendido? Sentiu nervosismo. Sim, eu não queria terminar de verdade. Estava num dia ruim, você sabe. Então você não falava sério quando rompeu conosco? Ele perguntou com voz firme. Na verdade, não, admiti, vendo uma brecha. Eu só estava testando você. Queria ver se lutaria por mim. A expressão dele endureceu. Tenho feito terapia, ele disse, me pegando desprevenida, falando sobre padrões que eu ignorava. Terapia por causa do término? Perguntei esperançosa. Não exatamente. Terapia porque percebi que atraio mulheres que me testam em vez de se comunicar. Mulheres que esperam que eu adivinhe sentimentos e criei dramas para eu resolver. Corei violentamente. Não foi isso que quis dizer. Quando você terminou como teste, ele continuou calmo. Foi um despertar. Percebi o quão tóxica nossa dinâmica estava. Eu vivia pisando em ovos. Eu me respeito demais para voltar a isso. Se você se importa, não brinca com o coração do outro. Ele finalizou. Não foi jogo. Eu precisava saber se você se importava. Protestei. Isso não é amor, Samantha. É insegurança. Meus olhos encheram de lágrimas. Então não temos chance? Ele suspirou. Preciso de alguém que diga o que sente e fale a verdade. Alguém que não use o fim da relação como tática. Ele pagou as compras, desejou sorte e saiu. Dessa vez, senti que era definitivo. Fiquei parada no mercado, sentindo um vazio imenso. Ele havia mudado, estava mais seguro. E eu continuava presa nos mesmos jogos. Pela primeira vez, cogitei que o problema fosse eu, mas afastei o pensamento rápido. No caminho para casa, convenci-me de que ele estava sendo irracional. Era só um erro meu. Se me amasse, perdoaria. Iniciei uma espiral de obsessão para reconquistá-lo. Não por aprendizado, mas porque a rejeição alimentava meu desejo. Mandei mensagens, de casuais a desesperadas. As respostas dele rarearam até ele pedir espaço explicitamente. Eu não respeitei. Acreditava que a insistência era a chave. Li guias de reconquista, participei de fóruns. Minhas amigas se afastaram, cansadas do assunto. Meu desempenho no trabalho caiu, pois passava as noites vigiando o online. O ponto de ruptura veio quando soube que ele foi promovido. Na minha lógica distorcida, era a chance perfeita. Fui até o trabalho dele no fim do expediente, com presente e cartão, vestida com a roupa que ele gostava. Quando ele saiu e me viu, a expressão foi de cautela. Samantha, o que faz aqui? Ele olhou em volta desconfortável. Soube da promoção, disse animada, estendendo o pacote. Vim parabenizar. Isso não é apropriado, ele disse baixo. Pedi espaço. Só estou sendo amigável, insisti, sentindo o desespero. Podemos ser amigos, né? Não, não podemos. Ele foi firme. Pelo menos não agora. Colegas dele começaram a observar. A vergonha virou raiva. Ótimo, aumentei o tom. Continue fingindo que é perfeito e nunca errou. Vou embora agora, ele disse tenso. Por favor, não venha mais aqui. E ele saiu, deixando-me lá. Algo em mim quebrou. Seguiu gritando. Você acha que é melhor que eu agora? Nem teria essa promoção sem meu apoio. Ele parou e vi raiva real em seus olhos. Pare agora. Uma pequena multidão se formou. Uma colega dele perguntou se precisava chamar a segurança. A humilhação me atingiu como um soco. Eu tinha virado a ex-louca. O presente caiu da minha mão e fugi chorando. Mais tarde recebi a mensagem final. Não me procure mais. Se insistir, tomarei medidas legais. Uma ordem de restrição para a mulher que ele amava meses atrás. Era demais. Tranquei-me em casa o fim de semana todo, ignorando o mundo, comendo besteiras e vendo filmes onde o mocinho volta. Mas no domingo à noite, a verdade desceu amarga. Ele não voltaria. E talvez a culpa fosse toda minha. 6 meses depois, fui convidada para uma festa de amigos em comum. Sabia que ele poderia estar lá. Decidi arriscar. Estava mais magra pelo estresse e comprei roupa nova. Cheguei atrasada para causar impacto. O anfitrião, Taylor, me recebeu. Ao escanear a sala, eu o vi. Donovan ria perto da janela, mas não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher bonita de forma natural, com um sorriso radiante. Quem é ela? Perguntei ao Taylor, fingindo desinteresse. Ah, é a Raquel, namorada do Donovan.
Estão juntos há uns meses. Ela é ótima. O chão sumiu. Namorada. Virei meu drink num gole. Passei a noite observando-os. O jeito que ele a olhava, a mão nas costas dela, a risada genuína que eu não ouvia há tempos. O pior não era ele ter seguido em frente, era como pareciam saudáveis juntos. Sem drama, sem tensão, comunicação leve. Belo casal, né? Disse uma voz. Era Megan, a irmã dele. Acho que sim, respondi seca. Ele está feliz, disse ela. Mais feliz do que vi em muito tempo. A indireta foi clara. Bom pra ele, respondi tensa. Megan bebericou seu drink. Você sabe que a verdade sobre o término vazou, né? Gelei. Como assim? Seu teste, disse ela, sobre terminar para ver se ele lutava. Eu comentei com o Taylor meses atrás e a fofoca correu. O horror me dominou. Todos sabiam. Sabiam que eu era a tóxica dos jogos mentais. Não foi bem assim. Tentei. Poupe o discurso. Ela cortou. Só estou avisando para você entender por que certas portas se fecharam para você. Ela saiu, deixando-me sozinha. Do outro lado, Donovan e Raquel se despediam. Ele não me dirigiu a palavra a noite toda. Ao passarem por mim, Raquel sorriu educadamente, sem saber quem eu era. Donovan cruzou o olhar comigo por um segundo. Não vi raiva nem mágoa, só indiferença. Eu tinha me tornado uma estranha. Aquela noite iniciou meu exílio social. Convites cessaram. Amigos sumiram. A fama de manipuladora se consolidou. No trabalho, meu comportamento de tomar crédito alheio também foi exposto e recebi um ultimato da chefia. Uma semana depois, encontrei Alyssa. Ela estava distante. Perguntei do Donovan. Samantha, siga em frente. Ele seguiu. Eu sei com a Raquel, respondi amarga. Estão noivos. Soltou ela. Ele pediu a mão dela no fim de semana. A notícia me nocauteou. Noivos em 6 meses. Nós ficamos 1 ano e meio e nada. Ali, vendo-a partir, o peso da perda desabou sobre mim. Perdi Donovan, amigos, respeito, confiança. Tudo sacrificado no altar da minha insegurança. Pela primeira vez, entendi o estrago que causei. Tive que encarar que eu estava errada. Meu teste não foi inocente, foi uma jogada de poder manipuladora. Mas mesmo assim, minha mente buscava justificativas. Se ele tivesse entendido, se tivesse dado uma chance, ainda não conseguia assumir total responsabilidade. E por isso, 6 meses depois, sigo sozinha, assistindo de fora a vida acontecer. Donovan constrói um futuro com Raquel. Meus amigos seguiram em frente. Minha carreira estagnou. Tudo porque terminei com ele para ver se lutaria. E ele não perguntou o motivo, apenas se afastou. No fim, foi a decisão mais inteligente que ele tomou para si mesmo, e a pior para mim. Conclusão. No fim das contas, a trajetória de Samantha expõe uma realidade cruel sobre o custo da manipulação e das expectativas silenciosas. Ela gastou meses racionalizando seus erros, crendo que Donovan tinha a obrigação de decifrar suas intenções ocultas. Com o tempo, ela percebeu que certos aprendizados chegam tarde demais para consertar o passado. Ao contrário do que ela previa, Donovan não cedeu à chantagem emocional e, ao se afastar, priorizou sua saúde mental, mesmo que isso tenha devastado Samantha. O tempo provou que o amor não se ganha com testes ou armadilhas, mas com transparência e respeito. Hoje, Samantha lida com os frutos de suas ações, reflexo de uma toxicidade que ela mesma gerou. Isolada, ela vê o mundo girar sem ela, enquanto Donovan edifica uma nova vida com alguém que optou pela honestidade em vez da manipulação. Às vezes, a lição mais árdua é aceitar que não é o outro que bloqueia nossa felicidade, mas nós mesmos, com nossas falhas e orgulho. Essa é a verdade amarga que Samantha teve que engolir. Por vezes, a maior batalha não é reconquistar quem partiu, mas enfrentar o próprio reflexo no espelho. Encerramos por aqui a história de hoje. Se o conteúdo te agradou, deixe seu like e comente sua opinião abaixo. Seu engajamento é vital para o crescimento do canal. Se é novo por aqui, inscreva-se para não perder nada. Grato pela audiência e até o próximo vídeo.